Muito bem, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse estudo. Estamos aí bem próximo de terminar essa série especial Ensinos de Jesus. Nós chegamos aí no título, ou melhor, na lição número 16, que é o que Jesus ensinou sobre o batismo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa importante verdade que está na palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre o batismo. Hoje, dia 22 de julho, quinta-feira, daqui 2 estudos, 2 semanas, nós finalizamos essa série especial em Ensinos de Jesus. Bom, como de costume, convido você para, antes do estudo, orar, buscando a presença de Deus, buscando a sua orientação. Ele realmente, na verdade, ele é o nosso professor, né? Ele é o nosso mestre. Vamos pedir a presença e a guia dele. Vamos lá. Querido Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia. Muito obrigado pela vida de cada um. Nesse momento nós queremos, além de agradecer a Ti por todas as bênçãos, rogar a Tua presença em nosso meio, neste estudo, que possamos compreender essa importante verdade, esse importante ensino que está estampado na palavra de Deus, que é o ensino do batismo. Pedimos a tua orientação, o teu auxílio e rogamos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Jesus, ele iniciou seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista, né? O batismo, ele é uma doutrina do Novo Testamento, né? E surge com João o Batista, né? Ele recebeu esse nome justamente porque ele batizava, por isso João Batista. Você não vê a aplicação do batismo no Antigo Testamento. O que nós vemos parecido com o batismo, ou que simboliza o batismo, é a circuncisão acontecendo no Antigo Israel. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele tinha cerca de 30 anos, quando se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado, e então iniciar o seu ministério terrestre. Você pode verificar aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 3, versículo 23. Seu batismo, ele permanece como um exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer aos seus ensinos, aos seus ensinamentos. Vamos aprender juntos a respeito dessa doutrina do Novo Testamento? Vamos à nossa primeira pergunta de hoje, né? E a pergunta número 1 é a seguinte: que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Vamos à Bíblia, em Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler primeiramente os versículos 13 e 15, que diz assim: Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. E nos versículos 16 e 17 diz: Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esse é um texto extraordinário da Bíblia, porque ele nos traz aí o exemplo de Cristo ao ser batizado, mas também nos mostra uma outra doutrina, a doutrina da divindade, ou como muitos a conhecem, da Trindade, porque nessa cena nós vemos as 3 pessoas da divindade juntas. Jesus encarnado, né, na figura humana, sendo batizado. Nós vemos o Espírito Santo descendo na forma corpórea de pomba, e a voz do Pai dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, ou em quem tenho muito prazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, olhando para o nosso estudo de hoje,
que é a respeito do batismo, nós temos aqui o seguinte comentário. Você pode acompanhar aí na sua lição, caso você tenha também. Muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar perdão de seus pecados. Olha que interessante, quem sabe essa dúvida você já teve ou até veio na sua mente agora. Mas por que Jesus foi batizado? Porque o batismo, ele significa o quê? Arrependimento. O batismo, ele tem um símbolo também de perdão dos pecados. Mas Jesus tinha pecados? É claro que não. Até, olha o que diz aqui, ó. No entanto, por que Jesus, que não tinha pecado, e esses textos da Bíblia diz aí que ele era sem pecado, se submeteu ao rito do batismo? Existem pelo menos dois motivos. O primeiro deles é porque Jesus é o nosso substituto. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a culpa da humanidade. Ele assumiu os pecados da humanidade. E é por isso que ele foi batizado, porque ele assumiu os pecados nossos. E a segunda explicação, em segundo lugar, Jesus ele queria deixar o quê? Um exemplo para todos os que um dia crescem nele como Salvador. Esses também deveriam o quê? Passar pelo ritual do batismo. Nós vemos que Deus, ele é um Deus que dá exemplos. Ele é um Deus que não apenas ordena fazer, mas ele faz primeiro. Lá no Jardim do Éden, quando Jesus terminou a sua obra da criação, o que ele faz? Ele descansa no sétimo dia. É claro que a palavra ali no original hebraico é o sentido de cessar uma atividade, não descansar porque estava cansado. A palavra ali descansou, sabat, cessar uma atividade. Mas você vê que Deus ele dá o exemplo para depois pedir para que nós também cessássemos, parássemos nesse dia especial. Da mesma forma, Jesus ele passou pelo batismo para nos dar o exemplo. Pergunta número 2. Jesus ele via o batismo como uma condição para a salvação? Essa pergunta ela é muito importante. E ela tem pelo menos duas respostas. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 16. Essa é um importante texto, quem sabe um dos melhores ou um dos maiores para falar de batismo. Esse texto de Marcos diz: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto. O texto não diz, porque é o que muitos podem interpretar, mas ele não está dizendo o seguinte, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não for batizado será condenado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a condição é crer. A primeira condição que nós precisamos ter é crer em Jesus. Aí sim nós somos batizados. Por que eu estou dizendo isso? É claro que aqueles que têm a oportunidade de crer, aliás, aqueles que creem e têm a oportunidade de ser batizados, eles precisam passar pelo batismo. Devem passar pelo batismo. Mas pode haver uma situação em que eu não passe pelo batismo e seja salvo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aliás, o exemplo nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ler mais esse texto aqui. Ó. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui fui naquela conversa com Nicodemos. Eu já vou entrar num outro ponto que eu queria entrar, mas eu não vou entrar agora porque vai ter um comentário sobre isso. Ó, em seu diálogo com Nicodemos, que é o texto de São João 3, verso 5, que nós acabamos de ler, o último que nós lemos, Jesus ele foi claro que quem não nascer da água, o que é da água? É o batismo, é o ritual do batismo. E do Espírito, que seria a conversão, não pode entrar no reino de Deus. Há exceção? Sim, há exceção. Antes de falar da exceção, que era onde eu queria entrar, deixa eu dar um exemplo antes a respeito Vou fazer no formato de pergunta. É possível alguém passar pelo batismo e não ser convertido? A resposta é sim. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui preencher a ficha de batismo de um rapaz, a esposa dele era da igreja.
já era batizada, mas ele ainda não. Ele tinha recebido estudos, mas ainda não tinha sido batizado. Às vezes a igreja tem uma super proteção, super cuidado, ou talvez um cuidado exagerado. Em alguns casos não é exagerado, mas nesse caso eu creio que era exagero. A liderança falou assim: pastor, cuidado, né? Quem sabe esse rapaz está vindo para a igreja só por causa da esposa e não está entregando o seu coração a Deus. Converse com ele. Eu fui lá, conversei, fiz perguntas. Ele realmente estava o quê? Interessado em entregar sua vida a Jesus. Era a vontade dele, era interesse dele. Então não havia nenhum problema. Então, nesse caso, eu estou dizendo o seguinte: a pessoa pode realmente passar pelo ritual e não ser convertido. Só que nós devemos o quê? Nós devemos ter essas duas coisas, né? Ser da água e do Espírito, que foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Da água, né, que é o batismo, e do Espírito, que é a conversão. Nós precisamos ter isso. É possível também que a pessoa venha se converter, né, posteriormente ao batismo. Agora, veja só a pergunta, que é outro ponto que eu queria entrar, que nós vamos entrar agora. Há alguma exceção? Sim, a Bíblia ela apresenta o caso do ladrão da cruz. Ele morreu sem ser o quê? Batizado, mas ele creu em Jesus. Ele mesmo declarou, né, na cruz, que aceitava Cristo, e Cristo declarou para ele que ele estaria salvo quando ele voltasse. Então, por qual motivo? Ele acreditou em Jesus. Ele acreditou em Jesus como Salvador pessoal. Mas ele não teve o quê? A oportunidade de ser batizado, pois estava preso em uma cruz e prestes a morrer. Eu já cheguei a ouvir comentaristas dizerem assim que talvez se aquele homem tivesse descido daquela cruz, tivesse tido a oportunidade, ele teria sido o melhor cristão que o mundo já viu. Pode até ser um exagero, mas ali foi uma conversão genuína. Foi uma conversão genuína. Eu não tenho dúvidas de que se ele descesse daquela cruz, ele não voltaria para a vida do crime, da vida errada, da vida de ladrão que ele vivia. Não, ele seria um cristão genuíno, ok? Mas ele não teve essa oportunidade, né? Porque ele estava sendo condenado à morte. Ali, há poucos minutos, ele realmente acabou morrendo. Isso nos leva a crer que se alguma pessoa chega a tomar a sua decisão por Cristo, pelo batismo, mas tem sua vida repentinamente tirada, ela pode o quê? Ser salva, mesmo sem ter passado pelo batismo, pelo ritual do batismo. Eu conheci uma história não faz muito tempo, talvez até alguém que esteja ouvindo, assistindo aqui, conheça a história, porque foi dentro do nosso distrito ali de Guaratuba. Aliás, tem pessoas que são parentes aqui do nosso distrito de Guaratuba, mas isso aconteceu em Curitiba, na região metropolitana, né? Um pastor nosso, inclusive da associação vizinha, a Central Paranaense, a ACP, Associação Central Paranaense, ele foi preencher a ficha de batismo de um rapaz que estava retornando para os caminhos de Deus, um senhor, um homem, e ao atravessar a rua, um caminhão atropelou ele e ele morreu. Ele estava todo feliz que ele ia ser batizado, e ele morreu. A gente tem que ter muito cuidado em julgamentos, né? Principalmente condenatórios, mas eu creio piamente que esse homem que faleceu, ele aceitou a Jesus verdadeiramente, ele está salvo, né? Foi salvo em Cristo. Morreu, descansou, foi para a sepultura aguardando a ressurreição quando Cristo voltar. Por quê? Porque ele se entregou, ele creu, ele só não teve a oportunidade de ser batizado, teve a sua vida repentinamente tirada. Foi ali, na mesma hora ali que ele preencheu a ficha. Agora, existem algumas condições para o batismo. Eu vou apresentar para vocês 4 condições para o batismo. Eu não coloquei os textos no slide, mas eu vou ler todos eles aqui na minha Bíblia, tá bom? Se você tiver uma Bíblia aí, é interessante que você acompanhe. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 28. É um texto muito conhecido, são as últimas palavras ali do livro de Mateus. Nós conhecemos como a Grande Comissão. Qual que é a primeira condição para eu ser salvo? A primeira condição, aliás, claro, para eu ser salvo também, mas aqui a pergunta é para o batismo.
primeira condição é ser ensinado. Ensinado. Aqui diz assim, ó, versículos 19 e 20 de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 ele inicia assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, essa é a primeira condição, ser ensinado. Como pastor, já aconteceu algumas situações, as pessoas, de repente, movidos pela emoção, chegar assim de primeiro contato com a igreja, com a gente, falar assim, ó, pastor, eu quero se batizar. E eu respondo em todos os casos. Primeiro eu pergunto, né, você conhece, você passou por um estudo bíblico? Não, mas eu quero. Não tenha paciência, vamos estudar a Bíblia primeiro, né? Vamos aprender primeiro, porque como que a gente vai batizar pessoas se a pessoa não conhece, não sabe? Então não tem como, né? A pessoa precisa primeiro conhecer, né? E Atos, capítulo 16, vamos ao livro de Atos. Atos, capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz assim: E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Aqui é aquela história da conversão do carcereiro, né? Onde Paulo e Silas estavam presos. E leia ali a partir do versículo 27, do capítulo 16 de Atos, é uma história muito linda, mas ele fez uma pergunta: o que eu preciso para ser batizado, para ser salvo na realidade? E Paulo responde, né, crer em Jesus. Em seguida deu um estudo bíblico para ele, para os de sua casa, e eles foram o quê? Batizados. Qual que é a segunda condição para eu ser batizado? A segunda condição é crer em Jesus, né? Olha o texto, nós já lemos esse verso, nós vamos ler novamente, né? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. O texto continua, né? Quem, porém, não crer será condenado. Então, nós vemos que crer é uma exigência. Eu preciso crer para ser batizado. E Atos, capítulo 8, versículos 36 ao 38, diz assim. É uma história também bem conhecida, a história ali de Filipe e o eunuco, né? E nos versículos 36 ao 38 diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco. Mas aqui o que nos interessa é que ele creu. Filipe não tinha o que fazer. Se ele creu, batismo nele, né? Batizou o eunuco, né? Aquele alto oficial da rainha de Candace, ali da rainha da Etiópia. Agora, uma outra condição é o arrependimento. Arrependimento ele tem a ver com tristeza pelo pecado. Atos 2:38. Depois daquele lindo sermão de Pedro, né? Onde 3.000 foram batizados. Quando eles ouvem aquele sermão, eles perguntam: tá, e o que nós temos que fazer agora? O que eu preciso fazer? E Pedro responde, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Que lindo, né? E no capítulo seguinte, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A quarta condição é a conversão. Converter-se. Olha o que diz Mateus capítulo 18.
Mateus 18, verso 3. Mateus 18, 3. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo aqui, né, ele diz que nós temos que ter um arrependimento igual de criança, né? E se converter verdadeiramente. Veja que pode ter uma conversão não verdadeira, né? E no capítulo 9 de Atos, versículo 35 diz, viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, só repetindo, né, o que está na tela aí. Eu preciso, para ser batizado, ser ensinado, aprender, né, crer em Jesus, arrepender-me e converter-me. Com base nos textos acima, podemos concluir que o primeiro passo é o quê? Ser ensinado. Paulo ele pergunta: e como crerão naquele a quem nada ouviram? Então, vê que aqui tem, nesse texto de Romanos 10, 14, existe uma parte a ser desempenhada por aqueles que já aprenderam, para aqueles que já foram batizados. As pessoas só poderão crer se houver um mensageiro que propague a mensagem, que explique, que ensine. Depois de compreender os princípios fundamentais do Evangelho, a pessoa deve crer que Jesus é o Filho de Deus, e essa crença conduzirá ao arrependimento, que significa o quê? Tristeza pelo pecado. E depois a conversão, ou seja, a mudança no rumo da vida da pessoa, né? Que se converteu. Pergunta de número 3. Em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Nós já lemos o texto, mas nós vamos ler novamente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, que tem ordenado a vocês, e eis que estou com todos, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na realidade, estou gravando esse estudo aqui, é passado de meia-noite, aparelho na boca, então eu estou enrolando bastante as palavras aqui, mas por favor, não se atenha a isso. Vamos lá. Quando Jesus ele foi batizado, Deus Pai estava presente. Lembra que eu disse no início? E do alto se ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, em quem tem muito prazer, dependendo da tua versão bíblica. O Deus Espírito Santo estava ali também, desceu em forma de quê? De pomba sobre Jesus. E o Deus Filho, da mesma forma hoje, quando alguém, aliás, sobre Jesus, o Deus Filho, da mesma forma, hoje, quando alguém toma a decisão de se entregar a Cristo através do batismo, a Trindade se faz presente. Lindo, né? É bom saber disso. Porque algumas pessoas foram batizadas apenas em nome de Jesus. Aí você vai encontrar pessoas aí que são antitrinitarianas, que pregam que nós não devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em outros relatos bíblicos houve o batismo apenas em nome de Jesus. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Ai, me assustei aqui. Nossa, que susto que eu levei agora. Você ouviu, né? Não sei se você ouviu, mas um celular aqui falou agora e eu fiquei preocupado. Chegou a gelar a espinha aqui agora. Essa foi boa, hein? Ao vivo acontecem essas coisas. Nossa. Imagina, é mais de meia-noite, eu tô aqui sozinho na cozinha aqui da minha sogra gravando essa lição e o celular que está atrás de mim, que eu estou roteando a internet. Eu tenho dois celulares aqui, outro celular roteando e um computador, para eu ver como é que está no YouTube. Gelou a espinha. Gelou a espinha. Bom, eu estava falando, não quero perder o fio da meada. Foi engraçado isso. Algumas pessoas, alguns críticos da Trindade, eles chegam a afirmar que aquele texto de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, não tem a fórmula Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela foi acrescentada. Mas na grande maioria dos escritos dos
tabletes que foram achados, está sim, é um texto original. Um texto original. Ok? Bom, vamos aí a essa pergunta de número 4. Por que algumas pessoas não foram batizadas em nome de Jesus? Vamos ver aqui vários textos que mostram que realmente não foram batizados em nome de Jesus. Todos eles em Atos. Atos 2:38 diz assim, ó. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês sejam batizados em nome de quem? De Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Outro texto, Atos 8:16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de quem? De Jesus. Atos 10:48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E Atos 19, verso 4, diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram que batizados no nome do Senhor Jesus. Veja só, o batismo em nome de Jesus, ele não invalida a ordem de se misturar, aliás, de se ministrar o batismo em nome da Trindade. Não é sugestão de uma nova fórmula batismal, mas somente a ênfase na condição básica para esse rito ser ministrado. Em outras palavras, para ficar mais simples, um judeu étnico ou prosélito que já cria no verdadeiro Deus, ele só poderia ser batizado na comunidade cristã se ele também cresce em Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Você sabe, né, que o judeu, ele não aceita o mais ortodoxo, né? Ele não aceita Jesus como Messias. Então essa é uma condição. É por isso da ênfase ali nesses textos de Atos, né? Porque ali a grande massa ali era o quê? De judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então havia poucas coisas que eles precisavam entender, compreender. Uma deles é que Jesus era o Messias, né? É importante notar o seguinte: os mesmos textos que falam do batismo em nome de Jesus estão impregnados o quê? Pelo conceito da Trindade. Analisando-se o conteúdo desses textos, percebe que em primeiro lugar, que os batizados em nome de Jesus Cristo eram o quê? Pessoas que já criam previamente em Deus o Pai, e além disso, em todas essas ocasiões, o batismo em nome de Jesus foi acompanhado pelo recebimento prévio e simultâneo ou posterior de quem? Do dom do Espírito Santo. Você percebeu ali nos textos, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou ler um deles aqui, ó. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Eles tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Esse aqui é o principal deles, ó, Atos 2:38. Pedro respondeu, eu estou voltando, tá? Arrependo-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do quê? Do Espírito Santo. Então o texto menciona ali o Espírito Santo, ok? Muito bem. Dito isso, vamos à pergunta de número 5. Qual é a forma correta de se ministrar o batismo por o batismo? Estou comendo aqui as pontuações, perdão. Eu disse, está tarde da noite, mas eu vou ter um pouco mais de cuidado aqui, me desculpa. Qual a forma correta de se ministrar o batismo? Por aspersão, infusão ou imersão? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que isso tem a ver? Veja esse texto, Mateus 3:16. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Aqui está falando do batismo de Jesus. Então perceba, Jesus estava onde? Estava no Rio. Bom, todos nós sabemos que ele foi batizado no Rio Jordão. Ele estava lá no Rio Jordão, então ele sai da água. Aí o texto continua, né? Essa outra parte não nos interessa, apenas essa, mas vamos terminar o texto. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha esse outro texto, que é aquele que nós lemos já, lá do batismo do eunuco, né? Onde Filipe batiza o eunuco. Uma história muito linda também. O eunuco, ele estava na sua carruagem, lendo o livro de Isaías, não estava entendendo nada. O Espírito Santo envia Filipe até lá para explicar, e depois que ele aprende, ele aceita aquela verdade, ele pede o batismo. Aí depois disso diz assim, ó, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia
água. Então havia o quê? Um riacho, um lago, enfim, era um local que havia água. Então o eunuco diz: eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então veja só, a única forma de batismo conhecida no Novo Testamento é o batismo por imersão. Aspersão é aquele batismo onde o padre joga na cabecinha da criança a água, aquilo é aspersão, né? Mas, com todo respeito, ele não é um batismo válido de acordo com um modelo bíblico. Por quê? Inclusive a palavra batismo, que vem do grego baptizo, da qual deriva a palavra batismo, ela significa imergir, mergulhar, afundar. Não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão ou por infusão, certo? O sentido também do batismo é sepultar, né? Sepultamento, por isso o ritual ele tem esse significado. Nós já vamos falar mais sobre isso. Mas para ser um batismo verdadeiro, eu tenho que mergulhar completamente. Já aconteceu de eu estar auxiliando num batismo e num rio, né? Uma vez aconteceu isso, não era eu que estava batizando, era um outro pastor, mas eu estava auxiliando na hora ali, né? Na hora que a gente colocou a pessoa, a gente escorregou ali, rio tem correnteza, tem pedra, tem buraco, e daí a pessoa não imergiu totalmente. Nós tivemos que voltar e fazer novamente, porque para ele ser validado, ele tem que imergir completamente o corpo da pessoa. Porque esse é o significado da palavra batismo: mergulhar, afundar, imergir. Bom, vamos ver aqui sobre isso que eu acabei de falar, o simbolismo do batismo. Qual que é o símbolo do batismo? Qual que é o simbolismo, segundo as Escrituras? Veja só o que diz aqui Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 6. Ou será que vocês... Aqui são palavras de Paulo, tá? Paulo é um excelente teólogo. Ele diz assim, ó: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Sepultados? Sim, sepultados. O batismo significa você sepultar o velho homem e ressurgir com a nova natureza, a natureza espiritual, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Colossenses, ele vai dizer algo bem parecido, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja ali as palavras que eu destaquei no texto em vermelho. Sepultados para ser ressuscitados. Esse é o significado do batismo. Poxa, pena que cortou aqui meu texto, ó. Ainda bem que eu tenho uma colinha aqui. Ainda bem que eu tenho uma colinha. Diz assim, ó: muitos cristãos, eles consideram santo o primeiro dia da semana, o domingo, porque Jesus ressuscitou nele. Observam esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. Entretanto, o ensino bíblico não é esse. Jesus deixou o batismo como a cerimônia para celebrar sua ressurreição, gente. Ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado ao terceiro dia, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ao sermos mergulhados nas águas do batismo, morremos para o pecado, sepultamos a velha vida e renascemos como nova criatura, de acordo com
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós já vamos ler esse texto também. Esse simbolismo afirma a ideia de que o batismo deve ser sempre ministrado, o quê? Por imersão, pois de outra forma perderia todo o simbolismo, o restante do texto que foi cortado, perderia todo o simbolismo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Entende? Bom, pergunta de número 7. A partir de qual idade pode-se receber o batismo? Que idade? Um bebê recém-nascido pode ser batizado? Olha o que esse texto nos diz. Muito claro. O texto diz assim, é um apelo, né? E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Gente, eu vou ler aqui que vai ser melhor, senão eu vou ficar lendo e repetindo, falando e repetindo na leitura. Uma vez que existam condições a serem preenchidas antes do batismo e uma criança recém-nascida não pode preenchê-las, o batismo só deve ser ministrado a crianças que tenham idade suficiente para o quê? Primeiro, para serem doutrinadas. O que é doutrinadas? Nós já vimos isso. É o mesmo que ensinadas. Reconhecerem, sua pecaminosidade, né? É o mesmo que arrependimento, crer em Jesus como Salvador pessoal, que é o crer, né, que nós já vimos, e também pedirem o batismo. A conversão, a pessoa vai pedir o quê? O batismo. Agora, a criança, ela preenche essas características? Claro que não. Se os pais da criança são cristãos, são ali da igreja, já acompanham, deram estudo para a criança até pode ali entre 7 e 8. 7 ainda eu acho que é bem novinha. 8 já vai, né? Mas geralmente nós batizamos crianças a partir dos 10 anos, né? 9, 10 anos. Eu fui batizado aos 10 anos, em 1995, né? Dia 4 de abril de 1995. Portanto, quantos anos? Eu disse tá tarde, né? Bom, tá fácil a conta, 26 anos. Se eu tinha 10, eu tenho 36 hoje, fazem 26 anos atrás, com 10 anos de idade, certo? Então, uma criança ela não pode receber o batismo, né? Uma criança recém-nascida. Ela nem sabe o que está acontecendo ali, né? Como é que ela vai ser batizada? Pergunta número 8, última pergunta de hoje. O que acontece com uma pessoa após o seu batismo? Olha que texto lindo. Eu falei que nós já iríamos ler ele, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Olha Gálatas 3, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. O que significa se revestir de Cristo? Ser revestido de Cristo significa estar coberto por sua justiça, ser fortalecido por seu espírito e ser salvo por sua graça. Diariamente há uma luta com a natureza carnal e um fortalecimento da natureza espiritual. O agir do Espírito de Cristo em nosso coração nos leva à pureza de caráter. Nós deixamos as obras da carne e passamos a produzir os frutos do Espírito. Se você quiser saber quais são os frutos do Espírito, abra aí a sua Bíblia, leia Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25. Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, escreva aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo para você, tá bom? Porque esse estudo ele está sendo gravado, eu ainda estou aqui em férias, mas eu estou gravando o estudo para você ter ele. Eu não vou conseguir fazer ao vivo nessa quinta-feira, porque a minha internet ela não é muito boa aqui, mas eu dei um jeitinho de gravar, porque se gravar e ficar alguma coisa ruim, eu consigo refazer, mas por isso que eu prefiro gravar aqui nas férias para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos à conclusão do tema. O batismo, ele é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma condição à salvação.
deve ser ministrado somente às pessoas que têm idade suficiente para receber o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que creem em Jesus como Salvador pessoal e que demonstram que arrependimento e mudança de vida. Após o batismo, o Espírito Santo é implantado, né, na pessoa, e ela se torna uma nova criatura, tem uma nova natureza que a torna semelhante a Cristo. Essa pessoa vai sendo mudada constantemente à semelhança de Cristo. Talvez algumas dúvidas que alguns tenham, né? Se a pessoa ela vive com alguém e não é casada, ela precisa regularizar a sua situação civil, né, num cartório, diante da lei, para que ela possa ser batizada. Se a pessoa tem vícios que precisam ser abandonados, por isso que nós também fazemos estudo bíblico, né? Ensinamos o que a Bíblia ensina a respeito do álcool, a respeito das drogas, do cigarro, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Existem alimentos que a Bíblia recomenda, alguns ela recomenda que você não coma, outros ela condena o comer, né? Alimentos impuros, né? Nós que vivemos em uma região de praia, camarão, frutos do mar, esses alimentos, eles são condenados pela Bíblia. Você pode ler Levíticos capítulo 11. O tema hoje não é alimentação, mas estou só dando uma pincelada, né? Carne de porco, observância dos mandamentos, tudo isso a pessoa tem que entender, compreender e aceitar para que ela seja batizada, né? Na igreja adventista, ok? Vamos à conclusão de hoje? A conclusão de hoje é um pouquinho diferente. Você deve marcar apenas uma delas, não todas, mas apenas uma. A primeira delas é: compreendo que o batismo ele é um requisito que deve ser ministrado somente por imersão. Desejo selar minha fé com Jesus, sendo batizado como ele foi, unindo-me à Igreja de Cristo. Essa é a primeira opção. Segunda opção: mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não conhecia ou deixei de praticar. Com base no exemplo de Paulo, lá em Atos 19, verso 1 ao 5, desejo passar por um novo batismo e me unir à Igreja de Cristo. O primeiro é para aquelas pessoas que não foram batizadas. A segunda é para aquelas que já foram batizadas e desejam ser batizadas, um rebatismo, ter um outro batismo. E a terceira é: já fui batizado por imersão e permaneço leal a tudo que aprendi no Evangelho. No entanto, conhecendo agora doutrinas bíblicas antes não vistas, desejo me unir à Igreja de Cristo por meio de uma profissão de fé. A Igreja Adventista aceita pessoas por meio de profissão de fé, pessoas que já foram batizadas em outras denominações por meio da profissão de fé, desde que o batismo dela tenha sido o batismo nos moldes bíblicos, ou seja, um batismo válido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo por imersão, não tenha sido aquele batismo da infância, né, quando era recém-nascida. Então, se cumpre os requisitos ali de um batismo bíblico e a pessoa não deseja ser batizada novamente, nós respeitamos, e a pessoa, por meio de profissão de fé, pode ter o seu nome na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Eu aproveito para me colocar à disposição, caso alguém já tenha tomado essa decisão pelo batismo, me procure, me escreva no particular, que nós estamos aqui prontos para te ouvir, para te fazer uma visita, para orar por você, tá bom? Deus abençoe a todos. Quero fazer mais uma oração e assim nós encerramos o estudo de hoje. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse estudo. É um privilégio poder aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Pedimos uma bênção sobre todos, sobre mim, sobre todos que estão tendo contato com esta lição, com esse estudo. Que o Senhor abençoe a eles, a decisão deles, a família, o trabalho, a vida em geral de cada uma dessas pessoas. São bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, uma boa noite. Fiquem com Deus.